A paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Palavra Alimento Diário. E no vídeo de hoje, irmãos, nós vamos meditar juntos numa palavra que vai estar no livro de João, o capítulo é o 15. Mas antes vamos orar, consagrar, entregar esse vídeo ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar. Tome o lugar que é do Senhor em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Pai amado, Deus querido, que o Senhor venha fazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja em nossa vida, que o Senhor venha falar mais alto ao nosso coração, que nós possamos ser vazios, Senhor, neste momento de nós e sermos cheios da Tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, que a nossa mente esteja sensível para ouvir a Sua voz, que nós possamos, Deus, estar, Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta para receber a Tua palavra, Papai querido, e que o Senhor faça, Deus, conforme lhe apraz, que a Tua palavra vai e que ela não volte vazia, mas que ela entre, Senhor, nos nossos corações, que ela penetre em nossa mente, no nosso espírito e que nós possamos, Senhor, ser cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João e o capítulo é o 15. Nós vamos ler do 1 ao 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor maravilhosa. A palavra do Senhor sempre é maravilhosa, né, amados? Mas aqui o Senhor Jesus está nos dizendo que Ele é a videira e que nós somos os ramos. E logo, Deus, Ele é o agricultor. Amados, o agricultor, ele colhe o fruto do seu trabalho. Se nós, sendo os ramos, precisamos dar frutos para Deus, então nós temos que estar enxertados em Jesus para que isso aconteça. É isso que Jesus está dizendo. Na maioria das espécies de árvores, o fruto ele se dá no galho, e pelo galho é que eles são colhidos. A palavra do Senhor nos diz que aquele que não der fruto, este é cortado e é lançado fora. Mas aquele que dá frutos, eles são limpos para que venham a dar mais frutos. O que Deus está querendo nos dizer aqui? O Senhor está querendo nos dizer aqui, irmãos, que aquele que está enxertado em Jesus, mas não faz a obra para o Senhor, não faz o que Deus pediu para fazer, está ali crescendo junto, às vezes, com alguns ramos que dá bons frutos para Deus. Então, o que o Senhor faz? Ele vai cortar, irmãos, e vai jogar fora. E aquele que dá frutos para o Senhor, ele limpa, para que venha dar mais frutos. Às vezes, esse limpar do Senhor significa algo que nós temos, que às vezes pode ser, irmãos, qualquer coisa que nos impede de ser bons diante de Deus, qualquer coisa que às vezes a gente pode, como a gente erra todos os dias, como nós somos humanos, nós vamos errar. Às vezes, nós discutimos com algum irmão, às vezes nós falamos mal de algum irmão, e tudo isso aí Deus limpa, porque nós somos galhos bons, nós damos bons frutos para o Senhor,
Mas aí Deus vem e limpa, Ele vai nos ensinando, olha, não é por aí, não é assim. Aí Deus vai lá, Ele nos poda um pouquinho para que a gente possa, né, vir com mais força, vir mais limpos, né, e dar mais frutos para Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago que, só voltando aqui um pouquinho para o que eu falei, às vezes nós falamos mal de alguém. A palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago que o homem que consegue segurar a sua língua, este é considerado um homem perfeito. Por que Tiago vai nos dizer isso? Porque é impossível, irmãos. Diante de algumas circunstâncias, a gente sempre acaba falando alguma coisa. Às vezes não com mal, mas às vezes sem intenção, mas nós falamos. E é por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã sobre a nossa vida. E é por isso que nós somos lavados pelo sangue. E quando Deus nos olha, Ele não vê nós e os nossos pecados, mas Ele nos vê cobertos pelo sangue, Ele vê a cruz do Senhor, e aí Ele vê a nós como alvos brancos como a neve. Mas vamos voltar aqui para a palavra do Senhor. Então Deus vai limpando, Deus vai tirando algumas coisas que ficam, mas aquele que permanece ali não dá ouvido para o Senhor. Deus fala, Deus manda um profeta, ou às vezes Deus fala no íntimo da pessoa, mas a pessoa sempre arruma uma desculpa, a pessoa sempre não faz aquilo que Deus quer. Vamos supor então que a pessoa chegou ali no fim, Deus mandou o profeta, Deus falou, Deus orientou, porque Deus sempre Ele vai orientar, irmãos, Deus sempre Ele vai falar, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus Ele não tem prazer em ver a nossa morte, Deus não tem prazer em ver nós perdidos. Ele sempre quer que nós se voltamos para Ele, nos arrependemos e vivemos uma caminhada com o Senhor. Então, se realmente a pessoa não quer compromisso com Deus, então Jesus está nos dizendo então que Ele é cortado e Ele é lançado fora. Logo em seguida, Jesus vai nos dizer assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que foi ministrada a vocês. O que Jesus quer dizer isso? Que nós já conhecemos a palavra de Deus. Se nós já conhecemos a palavra, então nós já somos limpos. Por quê? Porque a palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus quer nos dizer que nós já somos limpos, então nós já podemos ir, nós já podemos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Logo em seguida, então, Jesus ainda vai dizer mais. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E por que Jesus nos falou isso? Acaso nós podemos fazer alguma coisa se essa não vier do Senhor, irmãos? Jamais. Se você for pegar um galho de árvore, quando você vai lá e você corta esse galho e você tenta colocar esse galho dentro de um copo de água, você vai ver que esse galho, ele começa a se definhar. Esse galho, ele dura um dia e no segundo dia ele já vai murchando, ele vai secando até que ele morre. Assim o Senhor Jesus está nos dizendo aqui que se nós não estivermos firmes nele, enxertados mesmo ali na videira, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Muitas vezes nós podemos pensar assim, eu vou lá e vou falar da palavra de Deus para algum irmão que esteja aí perdido, que não conhece a luz. Mas, irmãos, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos firmes no Senhor, firmes na palavra de Deus, isso de nada vai adiantar. Primeiro que não é pelas nossas forças, porque pelas nossas forças nós não somos capazes de convencer ninguém a respeito da palavra de Deus. E aonde é que se confirma isso? Aqui Jesus falou, mas aqui também vai ter uma palavra que nos confirma isso, e ela vai estar no livro de João também, o capítulo é o 16 e o verso 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De quem a palavra do Senhor estava falando? Do Espírito Santo de Deus. Aqui Jesus estava dizendo que quando o Espírito Santo de Deus viesse, era necessário primeiro que Jesus subisse para que o Espírito viesse. E Jesus estava nos dizendo assim, que quando ele viesse, é ele quem convence, é ele quem tem o papel de convencer o nosso irmão do erro, do pecado e da vida que ele leva. Nosso dever, irmãos, como igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo,
é apenas levar a palavra. Mas que para que nós possamos levar essa palavra, nós temos que ter uma vida em comunhão com Cristo. Nós temos que ter uma vida em santidade. Nós temos que ser santos como Jesus foi santo. É claro que nós nunca vamos poder ser santos como Jesus, mas a palavra do Senhor diz que nós podemos ser semelhantes a Ele. Nós devemos viver em retidão, nós devemos viver em santidade. E como que nós fazemos isso? Nos aperfeiçoando. Em que? Na palavra, no jejum e na oração. Não existe um segredo. Qual é o segredo de viver? O segredo nunca mudou. Na verdade, não é que não existe segredo. O segredo existe, né? O segredo é a palavra. O segredo é o jejum. O segredo é a oração. Então, irmãos, se nós não estivermos ali buscando Deus, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, de consagração, tendo uma vida, uma rotina de leitura da palavra de Deus, nós vamos ser vazios. Nós não vamos estar aqui, como Jesus disse, nós não vamos permanecer em Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E é ela quem alimenta o nosso espírito. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa carne para nada ela serve. Mas aquilo que dá vida e vivifica nós é a palavra do Senhor. E é o Espírito Santo de Deus. A fé, já mencionei em outros vídeos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Logo, se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos estar cheios. Então, meus amados, quem tem o poder de convencer alguém, se não é somente o Espírito Santo de Deus? Mas nós devemos levar a palavra. E como a palavra do Senhor vai dizer, a palavra ela nunca vai e ela vai voltar vazia. Ela sempre vai fazer o efeito que apraz o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim que de tanto nós falarmos para o nosso irmão, sai do erro, sai do pecado, ou muitas vezes nós apontamos os erros, né, dos nossos irmãos, ou julgando os nossos irmãos, muitas vezes colocando medo. Muitas vezes nós pensamos que talvez por isso nós vamos conseguir convencer o nosso irmão. Mas a palavra do Senhor é clara e ela diz ali que quem convence é o Espírito Santo de Deus, nunca vai ser nós. E qual que é a função então do corpo de Cristo? É de proclamar o Evangelho e esperar que o Espírito Santo de Deus faça, pois o poder de convencer qualquer ser humano vai estar nas mãos do Espírito Santo de Deus. E como eu já mencionei aqui também em outro vídeo, eu gosto bastante de estudar e ouvir outras pessoas que deram bons frutos ou grandes frutos para Deus. E eu gosto sempre de ouvir um pregador coreano. Ele foi um grande pregador, um grande pastor. Ele tinha até um tempo atrás a maior igreja do mundo. Hoje eu não sei como é que tá, mas ele tinha 800 mil membros na igreja dele. E uma das suas pregações, ele falou assim que a igreja dele, muitas pessoas perguntavam assim, qual que é o segredo da sua igreja? Como que vocês ganham tantas almas para Jesus? E aí ele mencionou numa dessas pregações que eles faziam assim, ele conversava então com os membros da igreja e perguntava para os membros da igreja qual família eles gostariam de ganhar do seu bairro para Cristo. E ali eles escolhiam 1 ou 2 famílias. E ali eles oravam por 6 meses para Deus salvar essas famílias. E ele falou que incrivelmente eles oravam pedindo salvação, libertação, e depois eles convidavam essas famílias para ir para a igreja. Era algo assim extraordinário que só de chamar eles para ir para a igreja, eles iam para a igreja e ali eles já se rendiam aos pés de Cristo. Por meio da oração, o Espírito Santo de Deus trabalhava e ministrava naqueles corações e eles eram então convencidos pelo Espírito Santo de Deus do erro, do pecado, da justiça. E era assim que ele disse que o segredo da igreja dele era o segredo era esse, oração. Tudo se fez com base na oração. Porém, ele sempre menciona que essa oração não deve ser uma oração
curta e fraca, mas ele diz que tem que ser uma oração longa e fervorosamente. Porque, irmãos, o poder de tudo está na oração. É através da oração que as forças das trevas, elas são inibidas de trabalhar. Por isso que se nós não tivermos o costume de orar, ou se a gente orar pouco, o inimigo ele fica ali trabalhando. Trabalha contra a nossa vida, trabalha contra a nossa parentela, porque ele fica aqui rodeando, esperando o momento para nos tragar. E quanto mais você ora, ele vai causar problema sim para você. Só que quanto mais você ora, ele tem que sair. Né? A gente vai ver isso lá na palavra de Deus em Daniel. Quando Daniel orava, Daniel se propôs a orar e jejuar por 21 dias, a palavra do Senhor vai nos dizer que então Gabriel, ele veio com a resposta para Daniel, mas ele disse que ele foi impedido de vir. Vamos ler juntos, irmãos, a palavra do Senhor em Daniel 10, no verso 12 e no 13, que vai nos falar a respeito disso. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aí ele vai dizer assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia é o inimigo. Porém, ele vai dizer, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui ele está dizendo, você pode ver os reis. O que eu acredito, irmãos, então que não era apenas um, né? Ele diz aqui, os reis, então era mais que um. Mas lá no capítulo 20, no verso 20, capítulo é o 10, no verso 20 ele vai dizer assim, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então você vê aqui o que o anjo está dizendo, que quando nós oramos, as forças das trevas, elas tentam impedir, elas trabalham para impedir as nossas orações. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Então nós sempre vamos obter vitória quando orarmos. Agora já imaginou, irmão, se nós não orarmos? Se a gente não orar não tem vitória. Porque você vê aqui, através da palavra de Deus, é a palavra de Deus quem está dizendo. É a Bíblia, é a palavra viva, é a boca de Deus dizendo que quando nós oramos, as forças das trevas, elas são inibidas de trabalhar, elas são vencidas e elas não podem trabalhar na nossa vida. Então é por isso que eu vejo o que esse pastor coreano falou aqui e tem muito sentido. Para ele ter uma igreja com tantos membros assim, como ele disse, o segredo é a oração. O segredo é a oração. Ele diz assim que eles oravam mais de 5 horas. Irmãos, vamos ver o que Jesus nos ensina a respeito da oração. Que a palavra do Senhor vai nos dizer sempre, se você vai ler o Novo Testamento, o livro dos apóstolos, e Jesus se retirou-se para orar, e Jesus foi orar, e Jesus saindo dali, tem uma palavra do Senhor que vai nos dizer que no final do dia Jesus saiu e voltou de madrugada. Quando ele voltou, ele já voltou sobre as águas. Então olha quantas horas Jesus ficou orando. Então assim, Deus, nós temos que aprender com Jesus. Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou que nós devemos orar. A oração é a chave que abre todas as portas na nossa vida. A base de tudo, irmãos, eu falo para os irmãos com convicção, é a oração, porque a Bíblia está dizendo, é a palavra do Senhor quem nos diz. Jesus nos ensinou sobre isso. Tanto que ele vai nos dizer ali sobre oração. Ele vai citar várias vezes que nós temos que insistir em oração, que nós não podemos desistir. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós temos que orar sem cessar.
Então, guarda isso, irmãos, para a vida de vocês. Lá em Salmos também Davi vai dizer que quando você ora, o anjo do Senhor ele acampa ao seu redor. Em outra tradução vai dizer assim que quando você ora, um arco de proteção do Senhor te envolve. Então, irmãos, orem, orem sem cessar. Orem pela sua casa, orem pela sua família, orem pelos teus irmãos, orem pelos teus vizinhos, orem pela nossa nação, orem. Quando oramos, as forças das trevas são inibidas, elas são impedidas, vamos dizer, de trabalhar. E aí a vitória é certa na nossa vida. E esse é um dos segredos, então, dessa igreja que tem mais de, vamos dizer, eu não sei como está hoje, né? Mas tinha mais de 700 mil membros, chegando a 800 mil membros, irmãos. Então é poder de Deus e o segredo, como ele disse, é a oração. E ele disse também, irmãos, que o jejum que eles oferecem para Deus, eles começam com 3 dias. E depois eles vão para 7, 14. E ele menciona também que já teve irmãos que jejuou 40 dias. Então, irmãos, o segredo e a chave da vitória é esse, jejum e oração. E conhecimento, né? Nós temos que conhecer a palavra do Senhor e aplicar ela na nossa vida. Porque Jesus disse assim, ó, aquele que conhece a minha palavra, mas não pratica, esse é considerado um homem que construiu a casa dele na areia. E quando chegar a tempestade, quando chegar o vendaval, ela vai desmoronar. Então nós temos que estar firmes em Jesus, porque se nós estivermos firmes em Jesus, aí nós podemos fazer qualquer coisa, conforme o Senhor mesmo vai nos dizer aqui. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, irmãos, se nós aplicarmos essa palavra na nossa vida, jejum, oração, o inimigo ele não consegue atuar, porque o poder de Deus ele vai se manifestar através da igreja, através do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós falamos assim, nós amamos a Deus. Mas será que nós amamos mesmo ao Senhor? Porque a palavra de Deus diz que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Então, se nós não guardamos os mandamentos do Senhor, como nós podemos dizer que nós amamos Deus? Qual é o primeiro mandamento que Deus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. E será que nós temos feito isso, conforme Jesus disse aqui, ó, sobre a videira? Aquele que está em mim tem que dar frutos. Senão ele é cortado e lançado fora. É a palavra do Senhor quem vai dizer. Não é nós, irmãos, é a palavra. Será que nós temos feito isso? Nós temos cumprido esse mandamento? Porque Jesus disse, se você me ama, você tem que ouvir meus mandamentos e cumprir os meus mandamentos. Nós temos feito o mandamento que Jesus disse, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos ajudado o nosso próximo, nós temos levado uma palavra de conforto ou uma palavra de incentivo, nós temos dado um abraço no irmão que está precisando, feito uma visita a alguém que está doente, ou oferecido um casaco, um cobertor, um prato de comida. Será que nós temos feito o que Deus pediu para nós fazer? Lá em João 14, 23, a palavra do Senhor nos diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí, para ficar mais claro ainda, a palavra de Deus vai nos dizer em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. João 13, 34, novo mandamento vos digo, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Irmãos, vamos refletir nessa mensagem que Jesus deixou para o nosso coração no dia de hoje. Jesus tem pressa em resgatar os seus filhos das mãos da escravidão, das mãos do pecado, e lhes dar uma vida em abundância, como Ele mesmo nos prometeu. Assim como nós, irmãos, que estávamos outrora naquela vida e conhecemos a luz, e hoje nós somos nós somos membros do corpo de Cristo, hoje nós vivemos na luz do Espírito Santo, nós temos que levar essa luz também para os outros, nós temos que levar essa graça para os nossos irmãos, nós somos hoje uma luz, e a luz, a palavra do Senhor vai dizer que ela não pode ficar embaixo de uma cama, ela tem que ser uma candeia, ela tem que resplandecer. Então, irmãos, que nós possamos hoje fazer a mesma coisa que um dia alguém fez na nossa vida, levar a palavra do Senhor para que eles possam também, assim como nós, ser participantes
do corpo de Cristo, ser participantes da graça do nosso Senhor. Amém, irmãos? Que essa palavra possa aí penetrar no coração dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no coração de cada um que ouviu essa palavra, que você possa ser edificado por essa palavra e que você seja aí um instrumento, um vaso de honra nas mãos do Senhor e que através da sua vida o Senhor possa colher muitos frutos, que você possa dar muitos frutos para Deus. Amém, irmãos? Irmãos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilha, deixa seu comentário. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas e mais vidas possam ser ganhas assim para o Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.